Vamos lá. Pessoal, bom dia. Nós vamos dar início, então, a essa parte de reforço, né? É o mesmo treinamento, só que com outro enfoque, com outras lâminas, para a gente poder falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como que ela se enquadra no dia a dia da empresa de vocês, né? Então, vamos lá. Então, a primeira parte, a apresentação, eu não vou ficar aqui me apresentando, até porque a grande maioria de vocês, eu acredito que já me conheça, né? Eu trabalho com a Prodeg e sou responsável pela implantação aí do projeto e adequação da LGPD para vocês, certo? Bem, a lei, né? E é importante que a gente entenda que é uma lei, né? Não é uma questão opcional, né? É uma questão legal que todas as empresas dentro do Brasil têm que se adaptar às novas regras que estão contidas na lei. Ela já está em vigor com a sua vigência plena desde 1/8/2021, né? Isso se deu através da lei 14.010 de 2020, onde esses artigos aqui são 52, 53, 54, são exatamente aqueles artigos que permitem que ela distribua ou que ela notifique as empresas com determinados valores de multas, né? Mas eu queria que vocês primeiro pensassem na seguinte questão: por que essa lei me afeta, né? É importante a gente entender que o que nós fazemos na nossa vida pessoal, em determinados momentos, acaba afetando o nosso desempenho no dia a dia dentro do trabalho. Então, por isso eu trouxe um vídeo para vocês poderem refletir, que é sobre a utilização de redes sociais em ambientes que vocês frequentam. Um dia desses, Tati estava navegando pelas redes sociais, quando viu a publicação de um amigo. No post, aparecia uma montagem simulando como ele estaria daqui a 30 anos. Tati viu que a montagem foi feita por um aplicativo e resolveu brincar também. Clicou no link e decidiu fazer o cadastro obrigatório usando a conta de uma rede social, para não precisar digitar nada. Depois de fazer sua montagem, ela percebeu que propagandas novas começaram a aparecer o tempo todo em suas redes, sempre mostrando coisas que ela tinha pesquisado ou curtido antes. Ao buscar o nome do aplicativo na internet, viu que ele estava sendo investigado por vender os dados de seus usuários para outras empresas. Isso significa que várias de suas informações confidenciais estão nas mãos de empresas que ela nem conhece. Por isso, Tati agora pensa melhor antes de integrar suas contas de redes sociais em qualquer aplicativo. Então, esse vídeo ele é bem simples, né? Mas é para que vocês entendam que quando vocês estão com o seu próprio celular, você está sendo vigiado, você está sendo monitorado e você pode, sem querer, entregar informações que falem sobre você ou que falem sobre o local de onde você está acessando essas informações. E é justamente aí que entra a situação que nós queremos salientar. O local que vocês acessam pode ser oriundo de uma rede que vocês estão utilizando dentro da empresa de vocês, ok? Deixa eu ver aqui uma mensagem. Seu áudio está um chiado. Já parou. Já parou? Acho que foi a hora do vídeo. Foi no momento do vídeo. Então, esse momento que você está dentro do teu ambiente de trabalho, ele é um ambiente que você deve evitar acessar determinados aplicativos que possam abrir uma brecha no popular, abrir uma porta de trás ou um backdoor para que outros aplicativos possam investigar o que você tem dentro da rede. Por mais que a gente tenha sistemas de segurança, como firewalls, como sistemas de senha
ainda assim, eles podem tentar, e só o fato de tentar já ameaça a segurança do ambiente que vocês estão trabalhando no dia a dia. Bem, o que é importante a gente também lembrar com relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Que ela não é apenas para meios digitais, e sim também para documentos, para informações que vocês têm contato no dia a dia através de papel, através de cartazes, através de fotos, né? E estas informações, elas também têm que ser resguardadas no seu dia a dia, no seu tratamento. Bem, o que é segurança e o que é privacidade? Na empresa de vocês, vocês têm algumas camadas que a gente chama de segurança, né? A primeira camada de segurança que eu me lembro é uma camada onde você vai lá e coloca a tua biometria para poder entrar na empresa. Então essa é a primeira camada de segurança que vocês têm ali, que é o acesso físico, né? Então eu posso acessar a sua empresa? Sim. Então, por exemplo, essa janela, eu poderia entrar nessa janela? Sim. Se eu tivesse alguma forma de pular a janela, eu estaria entrando dentro do ambiente. Agora, se eu quiser colocar uma trava a mais na empresa de vocês, eu teria que colocar, então, a partir da recepção, uma porta a mais para ser acessada, onde, para determinados locais dentro da empresa, eu teria que ter uma certa barreira. No caso da janela, a barreira seria uma grade. Por quê? Porque a grade, ela me traz uma certa segurança. Ah, mas é impossível de passar essa grade? Não, não é impossível de passar a grade. Porém, ela traz um grau de segurança, uma dificuldade a mais para quem quer que queira entrar na sua empresa. Isso é trazer segurança para a empresa, aumentar o que a gente chama o nível de segurança da empresa. Ok, mas isso por si só já me garante a privacidade dos dados que eu utilizo dentro dessa empresa? Não, porque eu posso ter uma senha para acessar o sistema de vocês, o AD de vocês. Porém, se eu não controlo quem acessa o que dentro desse sistema, apenas tem uma senha principal de acesso e lá dentro eu tenho todos os acessos, eu tenho, então, segurança, mas eu não tenho privacidade, porque eu consigo entrar no sistema e eu consigo ver tudo que tem lá dentro. Se eu consigo ver tudo que tem lá dentro, eu não garanti a privacidade dos dados. Eu garanti apenas o controle de acesso, ou seja, a segurança, que é representado por essa janela, que tem a grade, né? Porém, eu consigo ver o seu interior, ou seja, eu tenho grade, mas eu não tenho privacidade, tá? Nesse caso aí. E o que é chamado de tratamento de dados pessoais? Eu costumo dizer que tratamento de dados pessoais é no momento que você olhou o dado, você já tratou o dado. Mas, Fernando, é só olhar? Sim, é só olhar. Porque se eu tiver na minha frente um papel que tenha um holerite de pagamento de uma pessoa, tá? O olhinho é tão rápido que ele vai lá e ele já coletou a informação que ele queria saber naquele documento. Então, olhou, você já tem uma informação que talvez não era para que você tivesse tido acesso. Então, olhou, já tratou. Fora isso, você comentar essa informação, você também está tratando o dado. Você rasgar aquela informação, você está tratando o dado. Você modificar aquela informação, você está tratando o dado. Então, em todos os momentos do dia a dia de vocês, não importa em que local você esteja situado dentro da estrutura da empresa, vocês estão tratando dados, em maior nível ou em menor nível.
sempre estão tratando dados. E é claro que quando você estiver tratando dados, você tem que ter alguns cuidados a mais com estes dados para eles não ficarem expostos a quem não deveria ter essa autorização, né? E quando te pedem esses dados fora do teu ambiente de trabalho? Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Vai ser junto? Posso tirar uma foto sua para o cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente. Precisa disso? O que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua para o nosso cadastro? Olha aqui. Boa. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Tudo isso. Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? Faz todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco. Você não coletou lá a sua impressão digital? Então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também, tem que fazer, né? Impressão digital. Eu vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Vai Posso tirar cadastrar? uma foto pro seu cadastro? O nome do seu melhor amigo. Melhor amigo. Ah, pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não, Não? não. É, no banco tira, né? Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não faço, de jeito nenhum. Só quando eu faço cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. É pra eu comprar um desodorante, é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai, nada, né? Na verdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu parei para pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Veio a data de fácil, nascimento. amiga. Sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Então, a pergunta fundamental nesse ponto é: resista, não dê a sua informação por, vamos falar uma frase bem popular, a troco de banana, né? Por quê? Porque essa informação ela pode ser utilizada para gerar um malefício para você, ou seja, você pode cair num golpe se você não estiver num local onde você possa confiar. E outra, você não tem garantias de como que esse comerciante ou esse estabelecimento ele está armazenando as tuas informações ou quem tem acesso àquelas informações. Então eu posso até ter uma confiança naquela empresa, naquele estabelecimento, porém acaba sendo que no seu dia a dia vários colaboradores que podem não ser tão bem intencionados assim, acessarem essas informações. E é assim que as informações acabam vazando dentro dos ambientes corporativos para aquela famosa venda na praça em São Paulo ou em qualquer outro local, ok? Mas quais são esses dados pessoais que a gente está falando? Né? Então, por exemplo, o mais clássico é o CPF. E com o CPF, eu consigo realizar muitas transações bancárias, eu consigo criar uma conta, eu consigo realizar uma compra via internet. Então, é um dado
que se vocês pensarem e eu fizesse uma pergunta agora de qual é o número do teu CPF, pouquíssimas pessoas dessas 67 que estão conectadas agora não saberiam o CPF de cabeça. Ah, mas qual é o mal de saber o CPF de cabeça? É que vira automático. A pessoa pergunta e você já sai falando qual é o CPF, sem questionar do porquê que ele quer o teu CPF. Então, cuidado com isso, com esse automático. A pessoa pergunta, você já vai falando qual que é. Uns tempos atrás eu saí com o meu pai e a pessoa perguntou e ele já foi falando, pode parar, pode parar, não vai falar, né? Porque é assim que nós temos que agir. Nós não podemos distribuir essa informação para todos que perguntam. Outra informação que vocês têm que ter clareza é o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito. Existem numerações que ficam geralmente atrás do cartão, que são os chamados códigos de segurança. Se você souber os dados do cartão e o código de segurança, automaticamente você pode ser fraudado com uma compra na internet, porque é só isso que eles precisam, né? O que mais? A geolocalização, né? E hoje existem vários aplicativos que ficam monitorando a sua estada em vários locais e, vou ser bem claro, você deu a permissão para isso, porque você não leu o que tinha nos aceites dos aplicativos. Então, você mesmo permitiu isso, né? E isso pode ser um indício, por exemplo, se caso alguém esteja te monitorando, de que não tem ninguém na sua casa. Porque se você está no shopping, como é que você pode estar na tua casa? A não ser que você esqueceu o celular no shopping e foi para a tua casa, né? Então, esse tipo de informação, é importante a gente não ter esse compartilhamento tão forte assim como a gente faz hoje. Hoje a gente coloca a nossa vida inteira nas redes sociais. Então não é difícil eu descobrir o comportamento de determinadas pessoas durante a semana, final de semana, através das redes sociais, né? Outro documento que é o mais apresentado quando se pedem um documento com foto é justamente a sua CNH, né? Que até então estava no papel e agora nós passamos a ter a CNH também digital, certo? Então esse é um documento que contém muitas informações. Cuidem com essas cópias desses documentos, para quem você entrega esse documento, porque determinadas cópias podem vir a gerar alguns malefícios para vocês, tá? Tipo de dado. O tipo de dado identificado mesmo, a foto da pessoa, ou o nome da pessoa. Um dado que pode ser identificável, ou seja, eu faço triangulação de informações e eu consigo identificar a identidade daquela pessoa. Então, isso também são coisas que estão previstas na lei, tá? Dados relativos à biometria, à área étnica, à área religiosa, partido político, a sua origem, raça, a sua opinião, a sua participação em sindicatos, isso tudo são chamados dados sensíveis. Por quê? Porque são dados, só para vocês lembrarem, o que é um dado sensível? É aquele dado que pode causar um constrangimento para você. Se ele pode causar um constrangimento para você, ele é tratado de dados sensíveis. E se vocês olharem as características aqui, em determinados momentos, esses dados, se mal usados, eles vão causar algum tipo de constrangimento para você, né? Outros dados que existem são dados chamados anonimizados, que são dados que eu não consigo identificar quem foi a pessoa. Por exemplo, eu estou numa catraca de um metrô e eu sei que passaram 20 pessoas.
naquela catraca nos últimos 2 minutos. Mas eu não sei quem são as pessoas, porque eu não consigo ligar aquele bilhete a uma determinada pessoa específica. Eu sei que foi uma pessoa, não sei se é homem, não sei se é mulher, não sei se é alto ou se é baixo, mas eu sei que foi uma pessoa. Então, isso é um dado anônimo. Agora, e aí, se vocês procurarem depois nas redes sociais, vocês vão ver a polêmica do metrô de São Paulo, porque eles queriam exatamente identificar quem foi que passou, em que momento que passou em determinadas catracas. Então, eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que fazer um processo de anonimização dos dados, que é o quê? Desvincular o dado de uma determinada pessoa em um determinado momento. Porque é descabível, é exorbitante, digamos assim, na área jurídica, que você queira saber quem é que foi que passou na catraca de um metrô. Né? Algumas figuras importantes para a gente conversar aqui. O titular de dados, quem é essa pessoa? É você. Você é o titular de dados. Seja você perante a TOTUS Curitiba, seja você perante a farmácia que você visita, ao supermercado que você vai, ao médico que você vai, você é o titular de dados. Né? Quem é o controlador? É quem coleta a informação. No caso de todos vocês que são funcionários da TOTUS Curitiba, a TOTUS Curitiba é a controladora, ela que capta a sua informação para cumprimento das normas legais da CLT, certo? E quem é o operador no caso de vocês? O operador no caso de vocês é exatamente a própria TOTUS, porque ela tanto coleta quanto ela processa as informações para que depois vocês possam ter ao final do mês os seus salários, e ela também faz o controle das obrigações perante ao governo. Tá? Existe uma figura, e é importante deixar claro, que chama-se encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Eu coloquei a foto da Annelise, mas não porque ela não é a DPO, mas é a nossa pessoa de referência hoje durante o projeto, ok? Assim, mais para que vocês possam, se caso tiverem alguma dúvida, perguntarem para ela, tá? O DPO, como nós conversamos no começo do projeto, ele será nomeado mais para frente. Porém, existe sim a figura que vai representar a TOTUS Curitiba perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, perante os titulares, tá? E perante a empresa. Então, ela faz esse papel de interlocutor desses entes dentro do processo. Bem, eu falei do CPF, né? Então, vejam o que a gente consegue fazer apenas tendo o CPF de uma pessoa e alguma cópia do seu RG. Primeira coisa, como que você consegue os dados dos cartões que você cria? Faz um anúncio na internet, no site de venda, anunciando emprego. Aí você pede, fala que está dando emprego e solicita foto do rosto e da CNH e do currículo, e a pessoa envia. Você costuma fazer em qual forma? OLX, Google, qualquer um. Agora você vai explicar para a gente quando chega o documento, você recebe o currículo da pessoa com o documento. Aí você pega, a primeira coisa que você faz é o quê? Checar se tem conta? Checar se tem conta no Banco do Brasil. Como que você faz isso? Digitando CPF no aplicativo. Do banco? Do banco. Então aí agora de posse da identidade, você cria uma conta lá pelo aplicativo, pelo seu próprio celular, é isso? Dados, digita no Banco do Brasil, entra no aplicativo, faz a conta, 5 minutos está pronto a conta. Aí chegou o cartão. O que você faz quando chega o cartão? Vai no caixa eletrônico, autoriza o cartão e envia os dados da foto da CNH que você fez. Frente e verso e foto do rosto. 3 dias valida para 5 mil. Aumenta o limite de R$500 para R$5.000 de movimentação. Só detalhando, você vai lá no caixa do Banco do Brasil, cria a senha lá e libera seu celular, né? Criada na hora que cria a conta.
Ah, então você vai lá e libera a conta e o seu celular, né? Ele autoriza seu celular. Aí no seu celular você manda um print da sua identidade e pede o aumento do limite da conta, não é isso? Não, é só enviar o documento, o envio do documento é propriamente limite. Aí já aumenta para R$ 5.000. Não é crédito. Aí o que você faz com isso? Vende a conta. Por quanto? 300, 400 reais. Onde que você vende? Na internet, envia pelo correio pelas pessoas. O pessoal costuma fazer outro tipo de fraude. Faz outro tipo de fraude. Então vejam a que nível vocês podem estar expostos, não controlando a divulgação dessas informações de vocês para qualquer um que venha a pedir essa informação. Fornecer essa informação via internet, pessoal, eu não aconselho em momento algum, tá? Principalmente via WhatsApp, ok? Principalmente, e além do que, a cópia também não é aconselhada o envio. Eu queria que vocês lembrassem aqui, ó, no meio do vídeo, né, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Aqui. Olha só que interessante. Vocês estão vendo aqui que isso aqui é o local onde tem uma câmera do próprio notebook do ladrão. Se ele tampa a câmera, por que você não tampou a tua ainda? Né? Porque se ele tampa, é porque alguém consegue acessar essa câmera via remotamente. Quando o teu computador não tem a criptografia adequada, não tem os controles de segurança adequados. Então, a minha dica é, primeiro, tampem essa câmera, para que ninguém fique visualizando vocês. Tá? Então, essa fraude aqui, ela é factível de acontecer? Sim. É factível sim, porque o banco hoje, eles facilitam demais a abertura de contas, tá, com documentos alheios. E, digo mais, o banco, ele é responsável por isso. Então, se você foi fraudado por alguma conta desse tipo, o banco, ele é corresponsável, porque eles, pela norma brasileira do Banco Central, ele tem que coibir esse tipo de ação, tá? Então eles não são coitadinhos, não. Eles é que permitem que seja tão fácil assim abrir uma conta, tá? Bem, e quando a gente fala de privacidade dentro da TOTUS, né? A privacidade, é importante que vocês entendam que ela se aplica a todos dentro da TOTUS Curitiba e de outras franquias e da matriz. Tá? Todos vocês são responsáveis por manter esse mecanismo, tá, de privacidade funcionando dentro do ambiente da empresa de vocês. Sejam no momento que vocês estão sentados dentro da empresa de vocês ou quando vocês estão atendendo diretamente um cliente lá na sua empresa para alguma customização. E temos que trabalhar sempre, pessoal, com o conceito de minimizar a coleta de dados. E é justamente uma figura representativa de uma tesoura cortando o banco de dados, exatamente isso. Nós temos que reduzir a coleta de dados ao máximo. Ou seja, apenas os dados que são estritamente necessários e pelo tempo que é estritamente necessário é o que nós temos que ter no nosso dia a dia. Direitos dos titulares, né? Todos os titulares, independente se são internos ou externos, nós temos que garantir os seus direitos de retificação, de oposição ao tratamento de dados. Então, na dúvida, pessoal, perguntem. Né? Eu vou citar um caso que eu fiz ontem. Né? Eu não tinha conversado com a Annelise sobre a utilização da foto dela na apresentação. Na dúvida, eu perguntei. Né? Então, na dúvida, pessoal, perguntem. Na dúvida, deixe claro o que vocês estão fazendo. Tá? Porque isso vai trazer o que a gente chama de transparência. Transparência da empresa com o
titular de dados. O prazo de retenção, ele basicamente é definido, né, pelos órgãos regulamentares no Brasil, né, sejam eles para a área comercial, sejam eles para a área de contratação de pessoas, né, de CLT. Então, são dados que eles, no mínimo, eles têm que ser armazenados até que eles percam o seu efeito ou que não sejam mais necessários. E estas informações, a TOTUS, pelo que eu já olhei, né, em termos de reuniões, ela sempre coleta essa informação diretamente da pessoa que está fornecendo. Ou seja, a forma mais correta, perguntar para a pessoa diretamente. E ela sim passa as informações. Ah, eu consegui essa informação de um amigo, do amigo, do amigo. Não. Porque não é por aí. Vamos tentar buscar essa informação diretamente com a pessoa que está querendo entrar na empresa ou coisa parecida. E elas serão armazenadas, né, essas informações em servidores que têm um controle de acesso durante exatamente o tempo de relacionamento que vocês têm. Então, por exemplo, se você foi funcionário da empresa, existem dados que a empresa tem que guardar ad eterno. Ah, mas existe isso? Existe, está na lei. Existem informações que a empresa não pode jogar fora nunca, mesmo que você tenha saído da empresa há mais de 20 anos. E existem informações que com 2 anos caduca, pode jogar fora, né? Então, existem essas categorias de informações. O que a lei traz é que, se você vai ficar com a informação, você vai ter que dar as garantias totais de que elas estarão seguras e o seu acesso é estritamente a quem poderia realmente ter acesso, né? Então, aqui no caso, vamos supor que eu estivesse com um processo judicial, né, entre empresas, e eu não sei por quanto tempo eu vou guardar aquela informação. Então, enquanto ela estiver sendo guardada, nós vamos deixar essas informações restritas a apenas um número pequeno de pessoas autorizadas a ter acesso àquelas informações. E é claro que eu não consigo falar de privacidade de dados sem que eu fale da tríade da segurança da informação. Eu falo tríade porque é o que está preconizado em todas as normas que a gente tem trabalhado no dia a dia, né? Porém, existem algumas ampliações aqui dessa tríade para a autenticação também. Então, vamos lá. O que é confidencialidade? Qual é esse conceito? Que é importante que vocês tenham acesso, que vocês entendam. Confidencialidade é o garantir que o dado ele só poderá ser apresentado ou só terá acesso quem realmente necessita daquele dado para o seu trabalho no dia a dia. O que é integridade? Integridade é o garantir que só pode receber uma alteração àquela informação por uma pessoa que seja autorizada a mudar aquela informação. Ou seja, eu posso ter acesso somente leitura, mas não posso modificar um dado que eu estou visualizando, porque senão aquela informação deixa de ser verdadeira e passa a ser uma informação alterada. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês recebem um arquivo, que é um documento que foi assinado digitalmente, e vocês notaram que faltou uma vírgula numa determinada linha lá. Você vai lá e altera a vírgula. Aquele documento está íntegro? Não está mais íntegro. Porque você alterou. Ah, mas eu não alterei nada. Não, alterou sim. Para a área digital, você fez uma alteração no documento. E ele já não é um documento considerado íntegro. E disponibilidade? Esse é fácil de responder.
Aquela famosa frase, caiu a rede, não consigo acessar mais nada. Pronto, você não garantiu exatamente a disponibilidade, que é você ter acesso a uma informação quando você necessita ter acesso. Então, esses 3 pontos são os pontos fundamentais da segurança da informação no dia a dia de vocês. Se vocês pararem para pensar, vocês trabalham basicamente nesses 3 pontos no dia a dia. E para isso, né, vocês utilizam aí os recursos tecnológicos dentro da empresa, tanto dispositivos móveis pessoais de vocês, dispositivos móveis da empresa. Em alguns momentos vocês utilizam pendrives e outros dispositivos. Então, a ideia é que vocês regulem essas ações, né? A empresa está fazendo um trabalho para regular esse tipo de utilização e também para definir qual seria um padrão de senha aplicável para a empresa de vocês, que levante o nível de dificuldade de você ter uma senha vazada. Por exemplo, aquela famosa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não pode acontecer. Aquela senha que, o meu cachorro em casa chama Meg, minha senha é Meg 2015, pronto, a data que ela nasceu. Isso não pode, pessoal. Porque isso é muito, eu diria assim, no popular, é manjado demais, né? Então, eu faço um ataque de dicionário ali e eu já vou descobrir rapidamente a tua senha, né? A empresa, ela possui um ambiente monitorado, né? Com rastreabilidade e utilização de câmeras. Fernando, mas o que isso me diz? Por que isso é vantagem para mim? Isso é vantagem para você porque isso está dizendo o seguinte, que não é só você na sua mesa de trabalho que está tomando conta da segurança. Então, quando eu tenho uma rede que está sendo monitorada, se eu tiver um tráfego anormal na rede, automaticamente o pessoal da área de TI já vai entender que tem alguma coisa diferente do padrão, né? O rastreável é justamente para saber qual foi a origem e qual foi o destino, ou seja, qual foi a máquina que foi afetada, né? E, eventualmente, a câmera poderia estar trazendo para vocês um grau de segurança em relação a documentos físicos. Mas o que nós temos que fazer no nosso dia a dia, nas nossas mesas de trabalho? Primeiro, tudo que não é documento necessário não pode estar lá. Então, eu vou direcioná-lo para o setor L, né? Vocês conhecem o setor L? É o lixo, certo? E dentro do meio digital também, pessoal, o computador de vocês, ele não pode ter um monte de documentos que não estão sendo usados para nada. Então, só fiquem com aquilo que é realmente um documento necessário, um documento do tipo secreto, um documento que vocês realmente precisam guardar. Reduzam ao máximo a utilização de impressora. Impressora significa papel, papel significa documento ou informação que fica em cima da mesa e que qualquer um pode ter acesso, né? Reduzam a utilização de pendrive, porque se eu perco um pendrive, eu posso estar perdendo uma informação muito importante do ponto de vista até comercial, não necessariamente pessoal da empresa. Limpem a área de trabalho de vocês. Se alguém mal intencionado chegar na mesa de vocês, a primeira coisa que ele vai ver é essa área de trabalho. E olha a curiosidade que essa pessoa não vai ter de abrir um arquivo aqui. O ser humano é curioso por natureza, tá, pessoal? Então, você tem que eliminar essa barreira que eles têm com relação a vocês. É claro que manter o seu ambiente de trabalho organizado, limpo, também é uma necessidade, né? Eu não lembro de ter visto nenhuma mesa nesse estilo aqui.
mas a gente não quer nem que tenha, então, ok? E as responsabilidades dos colaboradores? A primeira responsabilidade que vocês têm é justamente de seguir essas políticas de privacidade de dados, a política de segurança da informação, que devem estar sendo aprovadas aí nos próximos dias, para que vocês possam ter um ambiente considerado seguro, adequado para o dia a dia de vocês. São informações, são solicitações, tá, que vão trazer para vocês algumas obrigações, tá, de cuidado no dia a dia, que é claro, os diretores e gestores, eles vão estar junto com vocês para entender qual é o melhor caminho para a atuação desse dia a dia, né? E é claro que dentro dos prestadores de serviço, eu sei que vocês têm algumas pessoas que trabalham externamente a vocês, eu, por exemplo, sou uma delas, né? Então, é um trabalho que tem que ser um trabalho conjunto, inteligente, tá? E com parceria, para que a gente possa ter exatamente as condições necessárias do dia a dia do trabalho. Como visitante, né? Se você recebe um visitante dentro da sua empresa, algumas dicas básicas você é que tem que passar para o teu visitante. Como, por exemplo, olha, nós vamos fazer reunião aqui nessa sala, porém, se você precisar acessar algum outro andar, me chame que eu acompanho. Né? Não é interessante que um visitante que foi lá um dia apenas possa ficar circulando pela empresa, sem ter um acompanhante junto. Então, pelo que a gente entende, é aí que acontecem alguns vazamentos de dados das empresas, né? E dentro dessa linha, nós temos uma linha de advertências, que são as advertências formais, né? Tanto verbal quanto a escrita, e também as penalidades, que podem vir de suspensão ou de convite ao mercado de trabalho. Estas penalidades é importante, e a lei pede, tá, que a gente deixe claro para vocês que existem direitos e deveres e sanções, né, para o não cumprimento de determinados itens que serão implantados, né? Mas vamos ver como que essa pessoa lida no dia a dia aqui no seu ambiente administrativo da empresa. Em nosso dia a dia, precisamos trabalhar com documentos, planilhas, listas e outros tipos de informações sensíveis. Por descuido e pressa, podemos deixar esses documentos desprotegidos sobre nossas mesas, onde correm risco de serem perdidos, extraviados ou até mesmo roubados. Alguns exemplos de materiais sensíveis: contratos ou propostas comerciais, contendo informações financeiras importantes, listas ou planilhas de todo tipo, contendo informações pessoais de clientes, funcionários ou fornecedores, computador sem bloqueio, dando acesso a documentos e sistemas corporativos, anotações em cadernos ou post-its, contendo informações como usuários e senhas de sistemas corporativos importantes. Esses pequenos descuidos podem expor a empresa a riscos como vazamento de informações pessoais e sigilosas. Por isso, precisamos manter nosso ambiente de trabalho limpo e protegido. Então vejam que uma questão que a gente pode trabalhar é justamente garantir que o nosso espaço de trabalho esteja o mais clean possível. Né? O que realmente eu preciso para realizar o meu trabalho está à minha disposição na minha bancada. O que eu não preciso não está na minha disposição. Ou seja, eu não estou expondo nada mais do que eu já tenho no meu dia a dia aqui no trabalho. Claro que o líder, o supervisor da equipe, o coordenador da equipe, ele faz parte desse processo, ajudando os seus liderados a cumprirem com o dia a dia e também
em alguns momentos, pessoal, e assim, não imaginem que eu vi alguma coisa presencial desse tipo, tá? Mas sempre que você for trabalhar com um liderado seu, se você vai dar alguma informação para ele, ou vai, famoso, puxar a orelhinha dele, não façam isso em público, porque você está expondo aquela pessoa desnecessariamente, e aquelas informações que você está comentando com ele são informações pessoais dele, que só interessam a ele. Então, os líderes dos times têm que realizar isso em um local isolado dentro da empresa, ok? E na sua operação, na área operacional, comercial, que vocês lidam diariamente com dados pessoais dos titulares que entraram em contato com os clientes de vocês. Então, isso é uma responsabilidade muito grande que vocês têm também, que é cuidar dos dados dos clientes de vocês, né? Em algum momento, você pode estar fazendo alguma customização e o resultado daquela customização pode ser uma informação, um dado que no final ele é engraçado. E não é porque ele é engraçado que eu tenho o direito de sair comentando ele fora daquele ambiente, ou até mesmo de comentar aquela informação dentro de uma mesa de cafezinho ou numa mesa de bar. Então é importante que, se vocês estiverem no dia a dia do trabalho dentro da empresa, podem comentar sobre questões da empresa. Se vocês estão fora, vão comentar sobre a praia. Qual é o seu próximo destino de viagem? Mas não falem sobre empresa em ambiente público. Você nunca sabe quem está na mesa ao lado. E eu posso garantir para vocês que eu já escutei muita coisa confidencial em mesas de restaurante. Não na minha mesa, na mesa do lado, tá? Então, evitem ao máximo falar sobre questões empresariais ou comerciais fora do ambiente da empresa, tá? E o que a TOTUS está fazendo nesse processo, né? A TOTUS ela está justamente trazendo para vocês a segunda etapa agora de conscientização para que vocês entendam qual é a importância dessa lei no dia a dia da vida de vocês, da vida da empresa de vocês, tá? Nós estamos trabalhando na adequação de procedimentos, criando políticas, né, e diretrizes na área de segurança da informação, na área de privacidade de dados, tá? Alterando alguns processos, algumas formas de fazer algumas atividades, para que vocês possam estar mais tranquilos com relação ao ambiente de trabalho de vocês. Por isso que a gente conta com a colaboração de vocês. Porque, na verdade, o que nós queremos é cuidar das informações de vocês e dos nossos clientes, ou seja, o nosso bem maior. Né? Vocês são uma empresa que trabalham com informação. Então, o maior ativo que a empresa tem é justamente os dados de vocês e os dados dos clientes de vocês. Ok, pessoal? Aqui eu trago algumas referências e eu deixo aberto para que, caso vocês queiram realizar alguma pergunta, eu estou à disposição.